A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, intercessor Wellington Lucena, diretamente aqui da Lavanderia Primordial, trazendo mais um vídeo aqui de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, eu vim falar hoje sobre um tema forte, um tema que eu creio que vai trazer reflexão para todos nós, né, principalmente nós que somos crentes. E ele está vigente não só no mundo, mas também dentro da igreja, no meio das congregações e ministérios. Eu vou falar, meus irmãos, sobre pessoas interesseiras. Pessoas interesseiras. Então, o que seriam pessoas interesseiras? São pessoas que se aproximam de outras. As pessoas interesseiras, elas têm um objetivo de arrancar algo de uma pessoa. Então, meus amados, tem dois motivos que uma pessoa se aproxima de outra. Ou é por admiração ou é por interesse. Tem esses dois motivos. Ou a pessoa ela admira ou ela está interessada. As pessoas, em sua maioria, elas são interesseiras. E geralmente o interesse, a maioria das vezes, tem a ver com coisas materiais. Muitas vezes o interesse tem a ver com que o bem material ou a vida material que a pessoa que é o alvo, ela proporciona. E meus irmãos, eu percebo aqui na plataforma, eu percebo não só inscritos interesseiros, mas também como tem youtubers cristãos interesseiros. Pessoas interesseiras são muito perigosas, porque elas, igual eu falei, elas vão se aproximar de alguém, não porque às vezes gosta da pessoa, mas é porque elas querem arrancar algo dessa pessoa. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu, mas antes eu vou na palavra aqui. Nós sabemos que Jesus, ele teve os 12 discípulos que se tornaram os 12 apóstolos. E um foi o traidor, Judas Iscariotes. Nós temos a menção de sempre lembrar de Judas como traidor de Cristo. Apesar que Jesus, como Filho de Deus, ele já sabia por tudo o que ele ia passar a partir do momento quando ele se encarnou aqui na terra. Então Jesus já sabia que haveria o traidor, já sabia que Judas seria o traidor, né? Porque até no Antigo Testamento, lá no livro de Salmos, fala acerca, né, meu amigo que comia junto comigo no mesmo prato é o que me traiu. E tem várias citações lá, os profetas, os Salmos, próprios livros, os primeiros livros, o Pentateuco. Então, a vinda de Cristo, ela se cumpriu em muitas passagens do Velho Testamento. E fala acerca dessa traição, né? Que haveria o traidor. Ainda fala até as quantidades de moedas. Está lá no livro de Salmos. Eu não lembro qual salmo que fala as 30 moedas de prata. Pois bem, meus amados. Judas, quando ele esteve próximo a Jesus, Judas teve um interesse quando se aproximou de Jesus. Qual era o interesse de Judas? Dentre todos os discípulos, Judas era o mais culto, era aquele que tinha uma melhor formação de educação, uma formação cultural na época, né? E Jesus, todos os judeus, os israelitas, eles sabiam que o Messias ia vir. Até hoje muitos ainda acreditam que vai vir o Messias. A maioria dos judeus, a maioria, não vou falar todos porque tem aqueles que se converteram, mas aqueles que estão firmes no judaísmo, eles não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por que eles não acreditam? Porque a forma como Jesus veio, né, para eles é como se fosse uma situação vergonhosa, porque Jesus nasceu num estábulo, Jesus viveu uma vida muito humilde, e Jesus ele veio inaugurar o reino espiritual. Então naquela época, na época que Cristo esteve na terra, muitos judeus achavam que o Messias ele ia trazer um reinado
físico, um reinado que ia libertar os judeus e Israel dos romanos, de outros povos ali que estavam escravizando essa nação, principalmente de Roma, né? Porque a gente lembra do rei Herodes que estava lá massacrando os romanos com os impostos, colocando um jugo pesado em cima dos judeus. Então os judeus eles tinham essa convicção de que o Cristo, o Messias, iria aparecer para libertá-los do poder de Roma, da subjugação dos romanos, da tirania romana. Então eles criam em quê? O Messias vai aparecer e vai nos libertar. Vai nos libertar deste jugo terreno. Mas Jesus, gente, ele apareceu para nos libertar do jugo espiritual, da escravidão espiritual. Então, o alcance do reinado de Cristo, do poderio de Cristo, é a nível histórico, desde o início até o fim. É o reino espiritual, que é eterno. A vida espiritual, ela é real. Ela é a real. Essa vida material, isso aqui é passageiro. A gente vive esse estilo de vida aqui numa faixa de 70, 80, 90 anos e depois a gente morre. E outros até mais cedo, né? Então essa vida aqui, gente, é passageiro. Tudo aqui é passageiro. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. É após a morte, para onde a nossa alma e o nosso espírito vai. Então, meus irmãos, Judas, quando se aproximou de Jesus, ele tinha interesses. Ele tinha, sim, interesses políticos. Interesses também porque ele era o tesoureiro ali no ministério de Cristo, quando estava com os 12 apóstolos. Então, Judas, ele era extremamente interesseiro. Ele se aproximou de Jesus com interesses próprios. E Jesus sabia disso. Mas a palavra tinha que se cumprir, então Jesus permitiu. Hoje, meus queridos, não é diferente, que a gente percebe. Com certeza, muitos de vocês já perceberam que dentro de um ministério, dentro de uma congregação, geralmente um crente com um poder aquisitivo maior, ele vai ter mais privilégios do que uma pessoa humilde, de uma pessoa que às vezes não tem dinheiro, né? Então, como se diz, quanto maior o dízimo, maior os privilégios. Infelizmente isso acontece. E pessoal, meus irmãos, o mundo em si é movido por dinheiro. Querendo ou não, infelizmente, esse sistema maligno, você é valorizado pelo que você tem. Infelizmente, e só está piorando. Muitas pessoas vão te valorizar, a maioria delas vão te valorizar pelo que você tem. Às vezes você não tem nem qualidades morais, mas se você tiver dinheiro para o mundo, para as pessoas mundanas, aquelas pessoas que elas não se preocupam em conservar, em trabalhar esses valores espirituais, essas qualidades, elas vão valorizar o dinheiro. Isso é fato. Então, meus irmãos, infelizmente, a palavra de Deus fala que a nossa carne, a predominância dela é para o mal. Nenhum de nós somos bonzinhos. Se hoje ainda estamos sendo regenerados, modificados, é por conta do Espírito Santo que está em nossa vida. Mas nós sabemos que nem todos os crentes são convertidos. A sua maioria são convencidos. São pouquíssimos aqueles que tiveram um encontro verdadeiramente com Deus, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Então, meus amados, infelizmente eu vejo aqui na plataforma, isso aqui é até uma forma de trazer uma pregação, falar sobre os perigos disso. Aqui na plataforma tem muito crente interesseiro, muito crente interesseiro. Crente que não só, é o que eu falei, inscritos, donos de canal de YouTube. Então, gente, é o que eu falei. As pessoas, elas têm dois motivos para se aproximar de outras. Ou por interesse ou por admiração. Esses dois motivos, interesse ou admiração. Você quer saber o valor de uma pessoa, se ela gosta realmente de você? Veja como ela vai se comportar quando você não tem nada.
quando você não tem nada. Entendeu? Aí você vai saber se a pessoa realmente gosta de você, se ela tem algum apreço por você. Porque, gente, é muito fácil quando você tá no bem bom, vamos dizer assim, quando você tá no auge, né? No auge profissional, material, enfim. Quando você tá no auge, né? As pessoas vão se aproximar, a maioria com interesse. As pessoas são interesseiras. E elas dão sinais muito claros. Eu sou uma pessoa que... Eu tenho 35 anos, moro sozinho desde os 15. Eu já cansei de ver situação, eu já passei eu já cansei de viver situação que eu vi, que eu percebi isso. Pessoas interesseiras. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu entrei nos Correios, principalmente quando eu assumi a gerência da empresa, porque, gente... O salário não era um salário bom, porém não tão alto quanto as responsabilidades que eu executava na empresa. Mas em cidades pequenas, quando você ocupa um cargo de gerente de uma empresa, Banco do Brasil, Correio, INSS, algum órgão desse federal, as pessoas querem estar próximas de você. Então, muitas vezes você é tratado como um rei, como um príncipe, as pessoas te bajulam. E eu sempre tive essa noção de percepção, por quê? Porque eu vim de uma família muito humilde. Então eu não deixei o poder me deslumbrar, entendeu? Graças a Deus, isso aí. Mas eu percebia a sagacidade das pessoas, eu percebia o mau caratismo das pessoas. Tinha um rapaz que, na época, ele foi embora aqui de Ipoté. Não tive nenhum envolvimento com esse rapaz, viu, gente? É só a situação que eu tô falando. Esse rapaz ele era muito desprezado aqui em Ipoté. Eu estava desviado nessa época. Muito desprezado, demais aqui em Ipoté. E eu percebia que as pessoas não davam nenhuma moral para ele. Não dava. Porém, eu fui descobrir depois por quê. Porque em questão de caráter, ele é uma pessoa podre. Podre, fofoqueiro. Um homem invejoso, que não gosta de ninguém. É tanto que eu sempre chamava a atenção dele, né? E ele se aproximou de mim. Um dia, na época, eu estava num bar, eu estava bebendo. Aí, né, a gente tá bebendo e tal. Ele se aproximou, falou que tinha me visto e tal. E nisso eu comecei a estabelecer uma amizade. Amizade que eu falo assim, eu não confiava completamente nele, mas eu me aproximei, eu tive compaixão dessa pessoa. E me aproximei dele e eu percebi que ele tirava muito proveito em cima disso. Então ele falava para as pessoas, quando eu estava perto dele, aqui ó, meu amigo, gerente dos Correios. Ele cansava de falar isso para as pessoas. Batia no peito e eu ficava quieto. Ele falava aqui, ó, eu sou amigo do gerente dos Correios. Falava para todo mundo. Ou seja, ele tentando tirar proveito de meu status, né? Meu cargo que eu exercia para falar que era meu amigo, para tentar se engrandecer. E eu sempre percebia isso. Ele até me xingava muito, porque ele queria que eu ficasse pagando coisa para ele. Eu falei, rapaz, eu não tenho obrigação de pagar nada para ninguém, ainda mais para homem, sai fora. Eu falei, nem pra namorada eu pago, quanto mais pro você, que você não é nada meu. Eu dava umas cortadas na lata, gente. Eu não tenho isso não tem papa na língua não. Dei muito conselho para ele, muito conselho mesmo. Principalmente em questão da língua, que a língua dele é ferina. Falava, não sei, hoje que eu não tenho amizade com essa pessoa. Não tenho nem contato. Falava com ele, fulano, você toma cuidado com essa língua sua, você ainda vai... E muita gente não gosta dele por conta disso, esse detalhe, ele tem uma língua muito perigosa. Aí, meus irmãos, vou contar aqui para resumir a história. Quando eu converti, que teve um trabalhar de Deus que eu saí dos Correios, esse homem, ele foi a primeira pessoa que mudou comigo, entendeu? Aí eu abri minha lavanderia... Ele mudou completamente comigo. Aí o que ele fez? Ele começou a me esnobar. Ele começou a rebaixar minha lavanderia, fazer chacota com minha lavanderia e tal. Aí eu falei com ele, eu falei, sua máscara caiu, né? Eu sempre soube quem era você, mas agora deu pra... Eu falei com ele, eu não me espantei de sua máscara tá caindo, não, porque agora realmente eu sei, você tá se mostrando por que você aproximou de mim. Que eu lhe garantia status, né, quando eu era gerente dos Correios. Você, quando andava comigo, era mais bem visto, né, porque você é queimado aqui na cidade.
E meus irmãos, eu descobri tanta podridão. Esse homem, ele falava para as pessoas que disse que tinha caso comigo, que tinha envolvimento amoroso comigo. Primeiro que, gente, esse homem, ele é imundo. O homem não tem nada a ver com a pessoa que eu envolveria. Na verdade, eu permiti ele me aproximar de mim porque eu tinha pena dele. Muita pena mesmo, que as pessoas escrachavam ele. As pessoas detonavam, não gostavam dele. E eu, pelo aquele lado de misericórdia, eu falei, não, eu vou dar um voto de confiança. Então eu estava no mundo, eu não era nem evangélico nessa época. E a gente saía, eu sentava próximo a ele, dava um voto de confiança. Apesar que muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, Lucena, sai fora desse cara. Você não tem nada a ver com esse cara, você está queimando seu filme, sai fora dele. E eu peguei, né, e não escutei. É tanto que depois que aconteceu um evento, que eu tive uma discussão muito feia com esse cara, falei umas com ele depois, né, que ele viu que eu saí dos Correios, que eu perdi aquele status de gerente e me rebaixei, porque a gente não foi só eu não, muitas pessoas mudaram comigo, viu? Muitas pessoas. Então é o que eu falo, você vale o que você tem ou o que você proporciona às pessoas no sentido de interesse. E o que aconteceu? Aí eu conversei com uma outra pessoa a respeito desse rapaz. Esse outro rapaz ficou sabendo que eu tive uma discussão com esse cara, né? Que a máscara caiu. Aí ele jogou na minha cara. Ele falou assim, mas você lembra que eu te falava que não era pra você andar com esse sujeito? Por quê? Porque ele não vale nada. A máscara dele caiu e mostrou quem realmente ele é. Mas aí essa pessoa jogou na minha cara. Mas eu sempre te falava, Lucena, cai fora dessa pessoa. Abra seus olhos. Abra seus olhos. Gente, aquele cachorro que tava aqui comigo, que eu mostrei em muitas filmagens, que eu chamava ele até de negão. Gente, o cachorro que eu estava percebendo, ele é o melhor amigo do homem. É o melhor amigo do homem. Nas atuais circunstâncias que a gente vive, não estou falando que a gente não tem amigo. A gente tem amigo, ser humano, pessoas. Mas é muito raro, muito raro hoje em dia. Muito raro alguém se aproximar de você porque gosta realmente de você. A maioria das pessoas, elas se aproximam por interesse. E, gente, eu não vou mentir, eu sou uma pessoa altamente desconfiada, altamente, eu sou muito chato com a amizade, eu sou muito seletivo com a amizade, eu não confio em qualquer pessoa, eu sou muito sistemático. E o que acontece? Muitas vezes, o que eu vou dizer aqui parece que é até meio espantoso, mas eu tenho que falar. Muitas vezes, gente, a culpa de a gente atrair esse tipo de pessoa interesseira é até nossa. Você sabe por quê? Se você começar a ostentar uma vida de luxo, uma vida de glamour, uma vida, né, de nossa, estou vivendo o melhor dessa vida, o melhor dessa terra, você vai atrair esse tipo de gente. É igual relacionamento abusivo. Gente, eu vou trazer um vídeo ainda falando sobre esse tema de relacionamento abusivo, que eu já vivi. Passei por relacionamento abusivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você reclama de pessoas invejosas que se aproximam de você, às vezes você tem culpa. Por quê? Porque você faz coisas que vai provocar inveja nessas pessoas. Se você reclama que tem pessoas interesseiras próximas a você, você tem culpa porque você usa mecanismos para atrair esses tipos de pessoas. Você está me entendendo? Então, muitas vezes, tem um ditado interessante que é verdade. Hoje nós estamos vivendo uma época de ostentação e de que tudo a gente tem que postar. Nem tudo que a gente tem que viver, nem tudo que a gente vive, que a gente compra, onde a gente vai, as nossas conquistas, a gente tem que postar não, gente. Porque o mundo o mundo, ele está num estado de muita inveja, muita negatividade, muita gente que às vezes você acha que está aproximando ali de você querendo seu bem, a pessoa está querendo seu mal, que a gente não conhece o coração de ninguém. Coração é terra, que só Deus visita. O outro ser humano não sabe o que passa no coração de cada um. Vocês estão me entendendo? Então, gente, muitas vezes a gente tem culpa por atrair esse tipo de pessoas.
Atrair essas pessoas negativas, pessoas interesseiras. Um grande sinal de uma pessoa interesseira, ela é bajuladora. Pessoa bajuladora, entendeu? Fica ali puxando seu saco, fica toda hora, ai, não sei o que, não sei o que. Isso é, gente, eu corro longe desse tipo de pessoa muito bajuladora. Principalmente em relação a coisas materiais. Eu corro longe. Porque vai passar uma prova, vai estar lá você sozinho, começa a falar para as pessoas que você não tem nada, para você ver quantas pessoas vão ficar próximas de você, aí você vai ver se aquelas pessoas ali gostam de você, se elas se aproximam por interesse, ou por admiração, ou porque realmente gostam de você. Você conhece as pessoas quando você tá na miséria, tá passando uma situação difícil, entendeu? É o que eu sempre falo, a vida, ó, ela é altos e baixos. Um dia você pode estar aqui, mas quem sabe você não chega aqui. A mesma coisa, outro dia você pode estar aqui, lá no chão, lá na sarjeta. Mas Deus sabe de tudo. Quem sabe um dia você não está aqui. O que a Bíblia fala? Os humilhados serão exaltados. Entendeu? Então a vida, gente, eu já vi muita coisa nessa vida. Eu já vi muita coisa. A vida, ela não é estática, que quem sempre está em cima vai ficar em cima e quem sempre está embaixo vai ficar embaixo, não. Ela, ó, é uma roda gigante. A vida, ó, é uma roda gigante. Assim como a economia, né? A economia, nós estamos vivendo um período terrível, mas ninguém sabe se futuramente ela vai alavancar. Eu já estudei economia na faculdade, eu sei como é que funciona, e são ciclos. Desde a época lá da crise de 29, que teve nos Estados Unidos, o crash da Bolsa de Nova York, entendeu? Que ali foi uma depressão econômica. Depois os Estados Unidos se reestruturou como uma nação potente. Então a vida, ela é assim, ó, elas são ciclos. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Entendeu? E tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Meus irmãos, eu vou colocar um vídeo agora, é um vídeo muito forte, que a vida tem um costume, as pessoas, não vou dizer que é a vida, as pessoas têm um costume de falar que a arte imita a vida, a arte imita a vida, a arte imita a vida. Então eu vou colocar uma cena de uma novela que passou, eu não era nem crente nessa época, eu não era nem convertido. Eu vou colocar uma cena de uma novela que passou na Globo. E essa cena, gente, ó, em primeiro lugar, não confunda as coisas. Eu não sou noveleiro, não assisto novela, e essa cena eu vi na internet. Mas me chamou a atenção reaproveitar essa cena porque ela condiz com o tema que eu estou abordando aqui. Então eu vou colocar um pedaço dessa cena, vou colocar uns trechos dessa cena, e vocês vão perceber que aquilo que o homem vai falar com a mulher, gente, aquilo é o que é a vida real, infelizmente. É a vida real. Vai mostrar que muitas vezes um ser humano só tem valor para outra pessoa quando ela tem algo que vai beneficiar essa pessoa, né? Assim como eu falei, Judas esteve ao lado de Jesus a partir do momento que ele achou que ia ser beneficiado com algo, era o interesse, né? E a gente viu que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Você vê que ele tinha algum interesse em Jesus, por toda a eloquência, sabedoria, né? Mesmo que ele não teve esse aprofundamento espiritual, porque se Judas aprofundasse espiritualmente, ele nunca trairia Jesus. Mas de todos os discípulos ali, Judas foi o mais carnal, foi aquele que entregou seu coração a Satanás. Então eu vou colocar essa cena aí. Fiquem todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E eu peço aos irmãos que reflitam, meus amados. Reflitam sobre esta palavra. Reflita sobre os tipos de pessoa que você está atraindo sobre a sua vida. Se são pessoas que realmente gostam de você ou se são pessoas interesseiras. A cena vai rolar. Todos fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Um abraço do intercessor Wellington Lucena. Pois bem, eu vou lhe dizer o que eu sinto por você. Sinto nojo, ódio, desprezo. Isso, fala, Silveirinha. Bota esse ódio pra fora, fala.
Se você não tivesse o dinheiro que você tem, sabe o que você seria? Um monte de lixo. Um monte de estrume. E é isso que você vai ser quando se perder tudo que você tem. Quando você for presa. Quando seu castelinho de areia desabar. Aí você vai voltar pro esgoto de onde eu te tirei. E de onde você nunca devia ter saído. Era lá que você tinha que ficar a vida inteira. Fala. Que mais você tem pra falar? Que ódio é esse? Bota pra fora. Fala. Que mais? Você tava pensando o quê? Hã? Que eu achava graça nas suas piadinhas, no seu jeitinho, nas suas roupas horrorosas? Nem eu, nem ninguém. Você é uma porca. Uma porca cafona. Uma caipirona nojenta. Isso que você é. Você pensa o que as pessoas te amam? Que gostam de você, gostam nada. Se aproximam de você, bajulam você só porque você é rica. Quando você perder tudo, elas vão virar a cara pra você. Não vão nem te olhar. Porque, Donatella, na verdade, você é muito burra. Você é muito estúpida. Você é uma grossa. E durante todos esses anos, eu sempre esperei de camarote pra assistir você capotar. Você se espodegar, você bater com a cara no muro. Porque é assim que você vai terminar.